Outro instrumento de planejamento muito utilizado no contexto escolar é o projeto. Trabalhar com projetos na escola é uma prática bastante familiar, bastante realizada, comum entre os professores e professoras. Um projeto pode envolver mais de um componente curricular, mais de uma área do conhecimento. Pode ser um projeto específico, que fica restrito ao contexto do componente curricular que o professor leciona, ao contexto daquela sala de aula, daquela determinada turma. Mas o fato é que trabalhar com projetos é uma prática já realizada há muito tempo no contexto escolar e que já demonstrou ter várias contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. São características de um projeto do contexto pedagógico escolar a utilização das tecnologias digitais, o uso da internet, o uso de ferramentas digitais, aplicativos, simuladores, games, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a criatividade, a criticidade, a colaboração, a comunicação, empatia, já que normalmente as ações propostas em um projeto, elas demandam, elas estimulam e pressupõem trabalhos em grupos, em equipes, de forma colaborativa. Um projeto também proporciona uma educação contextualizada. Os conteúdos, conceitos, os objetos de conhecimento que são trabalhados, desenvolvidos no contexto de um projeto, eles passam por uma abordagem contextualizadora. Realizar um projeto é uma oportunidade rica e valiosa de nós atribuirmos mais e maior sentidos aos conhecimentos, aos objetos de conhecimentos que são desenvolvidos e trabalhados. A participação do aluno em um projeto é uma oportunidade valiosa para que esse aluno consiga transpor o conhecimento elaborado, construído, revisitado na teoria das aulas em situações concretas, na realidade concreta, em situações práticas, a partir de uma situação real, de uma questão, de um problema. O aluno tem que recorrer a esses conhecimentos para buscar e propor soluções e testar essas soluções. Então, um projeto é uma estratégia, de transpor esse conhecimento teórico para a prática. Outra característica de um projeto é o acesso à informação. Normalmente, para se buscar soluções para uma situação, um problema, uma questão colocada no projeto, nós vamos precisar de dados, pesquisar informações, buscar em base de dados, IBGE, no INPE, INEP, os diferentes censos, pesquisas das diferentes áreas do conhecimento e sobre fenômenos humanos, para que a gente consiga reunir um conjunto de conhecimentos que proporcione essa capacidade de elaborar hipóteses de solução para o problema, de resposta para a pergunta que foi colocada para o projeto. Então, normalmente um projeto ele proporciona e estimula esse acesso à informação, diferentes tipos de informação. E também é característica de um projeto, do contexto pedagógico, o desenvolvimento, o estudo, a aprendizagem sobre conteúdos, habilidades e competências. Então, a perspectiva de um projeto pedagógico é de um ensino, e uma aprendizagem mais abrangente, global,
né, que se aproxima bastante do conceito de uma educação integral, que vai trabalhar, desenvolver nos envolvidos com o projeto, não só conteúdos, mas também conteúdos, objetos de conhecimento e também habilidades, né? Saber fazer algumas coisas, competências, essas capacidades de elaborar, construir, reelaborar conhecimento e aplicar esses conhecimentos em situações concretas da nossa vida cotidiana. Então, também é uma das características que torna o trabalho com projetos na escola extremamente importante, que é proporcionar essa educação integral, o desenvolvimento de conteúdos, mas também de habilidades e competências. Então, todas essas características, né, que fazem com que a pedagogia de projetos seja uma abordagem extremamente promissora e que tem, né, demonstrado que é um caminho interessante, importante em tempos de BNCC, que propõe uma educação integral, que garanta o desenvolvimento de todas as dimensões que constituem o ser humano. Trabalhar com projetos é uma estratégia que me parece ser bastante promissora e efetiva nesse sentido. Além, né, de todos esses elementos, essas características que nós já falamos, trabalhar com projetos se justifica também pelo fato de que é uma estratégia que auxilia o desenvolvimento de habilidades, né, das habilidades cognitivas, socioemocionais, de maneira intencional e sistematizada. Então veja que a intencionalidade pedagógica deve fazer parte no planejamento de um projeto, na sua realização, execução e também nas etapas de avaliação sobre esse projeto. Saber quais são as aprendizagens que nós queremos desenvolver através desse projeto é fundamental. E essas aprendizagens expressam essa intencionalidade, que na execução, na realização, e na elaboração de um projeto, essas aprendizagens são sistematizadas. Então, eu elenco quais são as aprendizagens importantes de serem trabalhadas, desenvolvidas com os alunos e vou selecionar, indicar, elaborar as ações, as estratégias que serão realizadas no âmbito do projeto para se desenvolver essas habilidades. Isso é sistematizar. E também projeto, né, a pedagogia de projeto é importante no contexto escolar porque ela torna o processo de ensino-aprendizagem ainda mais significativo, estimulante. Porque através de um projeto o aluno tem a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos durante as aulas em situações concretas da sua vida cotidiana, para solucionar um problema, para buscar respostas para alguma questão, para alguma situação que está ocorrendo na escola, no bairro da escola, na cidade. Isso traz mais sentido, mais significado para esse conhecimento que é produzido e elaborado no âmbito escolar. Então, por tudo isso é que trabalhar com projetos é uma estratégia importante, necessária e viável. Eu diria que é a estratégia que mais nos auxilia na busca por proporcionar uma educação integral para os nossos alunos. Existem duas grandes categorias de abordagens de projetos no contexto da pedagogia de projetos. Nós podemos trabalhar com projetos temáticos ou numa outra perspectiva que é a chamada aprendizagem baseada em projetos. Projetos temáticos é uma categoria de trabalhar com projetos que é bastante conhecida e que eu diria que é a mais utilizada no contexto escolar
né, já há bastante tempo. Então, um projeto temático, ele propõe uma temática específica como mote, como ponto de partida para se pensar as aprendizagens a serem desenvolvidas, para se pensar as ações a serem realizadas, e todas as ações de todos os envolvidos nesse projeto giram em torno desse tema. Cada etapa proposta no projeto é pensada e será realizada em função deste tema proposto. E aí as estratégias, as ações, elas buscam trabalhar e ir revelando diferentes facetas, né, dimensões sobre esse mesmo tema. Então, por exemplo, um projeto temático em que envolva os componentes curriculares de língua portuguesa, arte e educação física. É um projeto interdisciplinar, mas que todas as ações propostas por esses 3 componentes curriculares giram em torno do mesmo tema. Por exemplo, um tema dengue. Então, esse é o tema que será trabalhado, desenvolvido no nosso projeto temático, envolvendo os componentes de língua portuguesa, arte e educação física. Então, cada um dos professores de cada um desses componentes curriculares vão propor conteúdos do seu componente curricular, habilidades do seu componente curricular, que podem ser trabalhados a partir deste tema, dengue. Numa próxima etapa desse planejamento do projeto, cada um desses professores vai propor também um conjunto de ações, de estratégias no âmbito do seu componente curricular para continuar desenvolvendo o tema dengue. Então, o professor de arte pode propor a confecção de vasos para plantas utilizando material reciclável que não concentre água. Pelo contrário, tem algum mecanismo que permita o escoamento da água que é utilizada para regar as plantas. Professora de língua portuguesa vai trabalhar com a produção de cartazes, panfletos de conscientização sobre a proliferação do mosquito da dengue, os cuidados que nós devemos tomar. O professor de educação física pode propor uma ação, né, de conscientização, de cuidados de higiene com o próprio corpo, com o entorno, com os objetos de uso pessoal, né? E com os ambientes familiares, domésticos, escolares, e o impacto da dengue no funcionamento do corpo, do organismo, os sintomas. Então veja, cada professor de cada componente curricular propõe um conjunto de aprendizagens, conteúdos e habilidades e uma série de ações e estratégias pensadas no âmbito do seu componente curricular, mas que vão se desenvolver a partir das relações com o tema, com o mesmo tema para todos, que é a dengue. Normalmente, nesse tipo de projeto temático, os envolvidos, né, os diferentes professores desses diferentes componentes curriculares, se falam apenas no começo, no momento do planejamento do projeto. Depois que o projeto é planejado e começa a ser realizado, praticamente não se falam mais. E aí a gente acaba perdendo essa característica, a dimensão da interdisciplinaridade. Porque daí cada um começa a olhar para o seu próprio umbigo e ninguém se fala mais, mas continuam todos defendendo e acreditando que é um projeto interdisciplinar porque estamos todos tratando e abordando o mesmo tema. Então, vamos pensar a respeito dessa prática de projetos temáticos
e o quanto que elas estão sendo eficientes ou não, o quanto que elas estão sendo interdisciplinares ou não, mas é fato que trabalhar com projetos temáticos tem trazido contribuições para o processo de ensino-aprendizagem, né? Que inclusive nós já elencamos aqui algumas dessas contribuições, né? De se trabalhar com projetos. A outra categoria de projeto, no contexto da pedagogia de projetos, é a ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Nessa categoria, a abordagem é um pouco diferente dos projetos temáticos. Na ABP, ao invés de estabelecermos um tema que vai nortear todas as ações e os envolvidos no projeto, nós definimos as aprendizagens que são importantes, necessárias de serem desenvolvidas nos alunos. As aprendizagens dos diferentes componentes curriculares envolvidos no projeto, se eu tiver mais de um componente curricular envolvido no projeto. Então vamos continuar com o exemplo anterior. Vamos supor que é um projeto que vai envolver língua portuguesa, arte e educação física. Então, ao invés de começarmos o planejamento discutindo tema para o projeto, nós vamos começar discutindo quais são as aprendizagens essenciais, importantes, necessárias que nós desenvolvamos nos nossos alunos nesse momento. Quais são aquelas habilidades, aquelas capacidades que eu percebo que os meus alunos ainda estão com dificuldade e que eles precisam desenvolver essas habilidades, essas capacidades nesse momento, mas que ainda não conseguiram. Então, eu, professor de arte, vou apontar essas aprendizagens, professor de língua portuguesa, professor de educação física. Então, nós montamos um quadro, uma relação de aprendizagens que nós gostaríamos de trabalhar com esse projeto. Essas aprendizagens, elas devem se expressar na forma de objetos de conhecimentos e habilidades, que eu tenho como recorrer e devo recorrer aos meus referenciais, ao plano de ensino do meu componente curricular. Então, daquelas habilidades, daqueles objetos de conhecimento que eu devo trabalhar com os meus alunos no meu componente curricular, quais que eu percebo que eles estão com dificuldades de desenvolver e aprender, e aí eu indico para fazer parte desse quadro de aprendizagens que nós vamos trabalhar nesse projeto. É a partir destas aprendizagens que nós vamos pensar em temas. E aí na ABP é possível um projeto desenvolver mais de um tema, porque os temas eles vão surgindo a partir das aprendizagens. Então a gente pode perceber, depois que nós elaborarmos o quadro de aprendizagens que serão trabalhadas no projeto, que nós vamos precisar trabalhar com temas de sustentabilidade, materiais reutilizáveis, a ação do homem sobre o meio ambiente. Então veja, são vários temas que podem surgir desse quadro de aprendizagens. Aí, a partir desse quadro de aprendizagens, além de definir os temas, as temáticas que serão desenvolvidas, nós também vamos pensar sobre as ações, as estratégias que a gente precisa experimentar, testar, realizar para desenvolver aquelas habilidades, aqueles conteúdos apontados lá no quadro de aprendizagens inicial do planejamento do nosso projeto. Normalmente, um projeto ele surge nessa abordagem da ABP a partir de uma necessidade real, concreta, a partir de uma questão, de uma situação. Então, através de uma
conversa, de uma roda de conversa, de uma assembleia, de uma reunião de colegiado, de uma reunião envolvendo alunos, professores, gestão, pais, chega-se à conclusão de que a escola está passando por um momento bastante delicado e difícil em relação à violência do bairro, do entorno da escola. É uma situação real, concreta. Então, para se buscar possíveis soluções para esse problema, para modificarmos essa realidade percebida, nós vamos precisar de um projeto. Então, a partir dessa situação real, concreta, os componentes curriculares envolvidos vão pensar em quais aprendizagens da sua matriz de aprendizagens podem contribuir para solucionar, modificar esse problema, essa situação. Então é importante que nós tenhamos essa questão norteadora, esse problema, essa situação concreta que esteja sendo vivenciada por todos ou pela maioria dos agentes envolvidos no processo pedagógico, para que o engajamento no projeto seja ainda maior. Se é um problema de todos, então todos temos que nos envolver na busca por soluções, por transformar essa realidade. E aí a metodologia empregada nesse tipo de projeto, na elaboração, no planejamento desse projeto, é a metodologia da investigação, levantamento de hipóteses, planejamento em grupo e implementação de ações ou produto final. Então, num primeiro momento, nós vamos realizar algumas estratégias de investigação para a gente encontrar essa situação concreta que está incomodando, causando sofrimento, ou uma questão, um problema que aflige ou que está dificultando o avanço no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa investigação é um primeiro momento, é um primeiro passo. Depois disso, nós vamos levantar algumas hipóteses, O que possivelmente está causando essa situação, esse problema, e o que nós poderíamos fazer para tentar solucionar, amenizar, modificar essa situação. Então, isso é o levantamento de hipóteses. A partir dessas hipóteses, nós vamos para a terceira etapa, que é o planejamento em grupo das ações. Então, para a gente conseguir modificar essa realidade e desenvolver nos nossos alunos aquele quadro de aprendizagens que nós apontamos, selecionamos, que ações nós podemos fazer, que estratégias podemos realizar. E, normalmente, serão ações, estratégias conjuntas, coletivas, que exige uma prática dos envolvidos colaborativa. E aí não dá mais para a gente, cada componente curricular, olhar para o seu umbigo. Nós vamos precisar fazer ações conjuntas. Então, ao longo do processo, os diferentes componentes curriculares vão precisar continuar se falando, se articulando. E a outra etapa é a etapa da implementação, da realização do produto final. Então, todo projeto, independente de ser um projeto temático ou ABP, todo projeto pressupõe um produto final. Esse produto final pode ser algo concreto ou um evento. Então, o produto final do projeto pode ser a realização de uma feira científico-cultural, pode ser a realização de um sarau cultural, pode ser a construção de maquetes com sistemas de irrigação, pode ser a construção de um sistema de purificação da água da chuva através de protótipos. Então, todo projeto ele pressupõe que a gente tenha um produto final para a gente alcançar, para a gente chegar lá. E esse produto final, ele deve ser proposto considerando aquelas aprendizagens lá do quadro inicial de aprendizagens. É preciso que, para chegar nesse produto final, para realizar o evento ou construir a maquete,
ou construir o protótipo, o aluno tem que depender daquelas aprendizagens. Isso é mais um estímulo para ele buscar os conhecimentos e as habilidades necessárias para que ele consiga realizar o evento, para que ele consiga construir a maquete, o protótipo, o livro. Então, essa é a ABP, que é uma abordagem que não é nova. Na verdade, através de outros nomes, a gente já tem uma perspectiva, né, de uma pedagogia prática, né, através da prática, aprender na prática, lá com o John Dewey, né? E aí nós estamos falando da primeira metade do século XX, início do século XX, final do século XIX, em que o Dewey já vai defender, né, o aprender fazendo, através de experiências concretas. Um pouco mais contemporâneo, a gente tem o Fernando Hernandes, que faz essa defesa do aprendizado com significado, com sentido. O David Alzubel, que vai falar também desse aprendizado com significado, e aí ele vai propor, né, o conceito dos mapas mentais, para que o professor consiga atribuir mais sentido, significado sobre os conceitos, conteúdos a serem ensinados e os alunos sobre a aprendizagem. A gente também tem o Buck Institute for Education, que desde 2008, 2007, desenvolve pesquisas sobre o aprender fazendo, a cultura maker na escola, laboratórios de experimentação e de práticas, o desenvolvimento, o planejamento, confecção e testagem de protótipos para solução de problemas, né, reais da nossa vida cotidiana. Então, isso para falar alguns, para citar alguns, mas essa abordagem da pedagogia de projetos, chamada ABP, né, aprendizagem baseada em projetos, nada mais é do que essa aprendizagem através do fazer, da experiência concreta, desse movimento de transpor o conhecimento teórico para a prática, para a nossa realidade concreta. Bom, um projeto, né, independente de ser um projeto temático ou ABP, ele pode ter uma curta duração, uma longa duração. Aí alguns critérios vão interferir na definição desse tempo, né, de duração do projeto. Um projeto pode envolver um componente curricular ou vários. Eu posso desenvolver um projeto específico, tanto na abordagem do projeto temático quanto na ABP, do meu componente curricular que eu leciono. Mas eu posso também propor e realizar um projeto interdisciplinar, que é o que se espera, que é a abordagem, né, orientada e enfatizada pela BNCC, que é a abordagem, né, interdisciplinar, é a abordagem mais adequada para a busca de uma educação integral. Um projeto pode estar associado ao currículo existente, ou seja, as aprendizagens propostas para serem desenvolvidas no projeto são retiradas, selecionadas do plano de ensino institucional, oficial, do currículo. Ou um projeto, ele pode surgir de uma necessidade concreta do momento, daquela comunidade escolar, e ele originar, né, estimular a proposição de novas aprendizagens que não estavam previstas no plano de ensino, no currículo estabelecido para aqueles anos, aqueles componentes curriculares. Então, nesse sentido, um projeto pode suscitar um novo currículo, pode ampliar as aprendizagens propostas no currículo institucional oficial. Então, trazendo aí novas demandas, né? Novas necessidades de aprendizagens e aí gerando, né, originando um novo currículo. Então, voltando à questão do tempo,
Não é? Não existe uma fórmula, uma regra rigorosa para a definição do tempo de duração de um projeto. Normalmente, quando os alunos são mais novos, né, se a gente for pensar nas crianças da educação infantil, por exemplo, o ideal é que esses projetos não sejam muito longos. Aliás, o ideal é que eles sejam mais curtos, assim, a sua duração seja mais curta. A gente pode pensar num projeto de um dia, de uma semana, no máximo aí um projeto de um mês. Já no ensino fundamental, anos iniciais, a gente pode pensar numa duração um pouquinho maior, um pouquinho mais longa. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente pode pensar em projetos que têm uma duração de uma semana, um mês, 2 meses. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, a gente pode pensar em um projeto de 3 meses, um semestre, esticando aí bastante. Já no ensino médio, a gente pode pensar um projeto de um semestre, um projeto de um ano, que vai se desenvolver, tem etapas a serem realizadas ao longo do ano letivo. Então, de acordo com cada segmento, com cada fase de maturidade, a gente pode ir prolongando a duração do projeto ou concentrando, diminuindo mais essa duração. O engajamento dos estudantes, né, e da comunidade escolar com o projeto está diretamente relacionado com a questão norteadora do projeto, com a situação concreta que se quer modificar. Então, a escolha dessa questão norteadora, da situação que está incomodando, trazendo sofrimento, deve ser de forma coletiva, através de estratégias como rodas de conversa, reuniões, assembleias, pesquisas entre a comunidade escolar, para que se levante, então, uma questão, uma situação que seja relevante e significativa para a maioria das pessoas que fazem parte dessa comunidade. E isso vai tornar o engajamento ainda maior, porque se é um problema de todos, todos vão querer buscar soluções para esse problema. O produto final de um projeto, né, como eu falei, ele pode ser algo concreto, pode ser um evento, mas o fato é que esse produto final tem que estar diretamente relacionado com a questão norteadora, com a situação concreta que se quer modificar. Então, se a situação concreta que se quer modificar são os níveis de violência na comunidade em que a escola está inserida, o produto final tem que ser algo que esteja relacionado com essa violência da comunidade. Então, a gente pode pensar um produto final como uma série de palestras com profissionais, né, da área da saúde mental, da área com governantes, empresários, profissionais da área de segurança pública. Então tem que ter esse link aí entre o produto final e a questão norteadora, né, ou a situação que se quer modificar. Uma outra dica é começar a definir, no planejamento do projeto, a gente começa com a definição dessa questão norteadora, né, dessa situação que se quer modificar e imediatamente já pensar um produto final relacionado com essa questão. Aí, a partir daí, sabendo qual é a questão norteadora, a situação a ser modificada e o produto final que a gente quer chegar, aí nós vamos pensar as aprendizagens relacionadas a cada um dos componentes envolvidos e que vão vão contribuir para o avanço na direção desse produto final, na realização desse produto final. As estratégias, as ações necessárias para que a gente consiga concretizar esse produto final. É por isso que é importante ter o produto final, saber o produto final antes de definir as ações, as estratégias. Como a gente pode avaliar numa perspectiva de projeto o desenvolvimento, o envolvimento, o desempenho de cada um dos envolvidos no projeto? A gente pode criar rubricas que são indicadores, parâmetros, em que a gente vai atribuir aí uma escala de valores que expressem o desempenho dos envolvidos, dos alunos, em cada uma dessas rubricas, em cada um desses indicadores.
Então eu posso criar, né, uma série de indicadores, de rubricas, como assiduidade, responsabilidade na execução da sua função, das atribuições da sua função. Então, eu vou criando essas rubricas e eu posso, inclusive, posso e devo, né, criar rubricas a partir das habilidades previstas a serem desenvolvidas nesse projeto. Então, se tem uma habilidade lá do meu componente curricular que está prevista para eu trabalhar nesse projeto, que é a seleção de informações e dados relevantes dentro de um texto, por exemplo. Então, na etapa do projeto, na ação do projeto, em que o aluno vai ser desafiado a isto, a buscar e identificar e selecionar informação relevante dentro de um texto, eu vou então criar uma rubrica que vai me indicar o desempenho do meu aluno nessa habilidade. E aí eu vou atribuindo valor, uma escala de valor para essas rubricas, para esses indicadores. Pode ser numérica, pode ser através de conceito. Essas rubricas, elas podem se referir, né? Elas podem estar avaliando conteúdos específicos que foram trabalhados nas etapas do projeto, mas também elas podem avaliar comportamento, habilidades, capacidades, né, socioemocionais. Eu posso usar como instrumento de avaliação no projeto um caderno de bordo, como se fosse um diário de bordo. Cada um dos alunos vai ter o seu diário de bordo do projeto e ele vai fazendo registros ali das experiências que ele vivenciou em cada uma das etapas do projeto. Esse caderno de bordo pode servir, inclusive, para uma autoavaliação do aluno. Portfólio, onde a gente vai arquivando as produções que foram realizadas ao longo das etapas do projeto. A avaliação de um projeto deve ser essencialmente formativa. Então, nós não vamos deixar para avaliar no final do projeto, lá quando o produto final estiver pronto somente. A gente tem que avaliar todo o processo, cada uma das etapas do projeto deve ser avaliada. E nós temos que ir dando feedbacks para os alunos e não esperar a finalização do projeto para dar esse retorno, esse feedback. Então, nós realizamos uma etapa, a primeira etapa, vamos já fazer uma avaliação, o aluno faz autoavaliação, o professor avalia os indicadores, as rubricas daquela etapa, já dá uma devolutiva para os alunos, sobre a tarefa que ele tinha que realizar, né, o trabalho realizado naquela etapa, dá uma devolutiva sobre o processo como um todo daquela etapa, o envolvimento, a responsabilidade, a assiduidade de todos naquela etapa. Dá um feedback sobre autorregulação, né? Ou seja, contribui com o aluno para que ele consiga realizar uma autoavaliação. O que ele pode avaliar nele mesmo? Quais são os critérios que ele pode se avaliar? A gente pode também dar um feedback pessoal em cada uma das etapas, valorizando o empenho, a dedicação, o trabalho que o aluno dedicou e realizou naquela etapa. O professor tem um grande desafio em avaliar, seja em projeto ou em outros tipos de instrumento, né, pedagógico, estratégia pedagógica. Mas o maior desafio do professor em avaliar é ele ter clareza sobre o que ele deve avaliar. Para isso, ele precisa ter clareza de como o aluno começou esse projeto e como ele está saindo desse projeto após ele ser finalizado. Houve mudança, avanço? Não houve? Extremamente importante essa percepção do professor sobre esses dois momentos do aluno no processo de realização do projeto. Como começou e como terminou. Como é que a gente pode potencializar a dimensão criativa do projeto? Utilizando metodologias ativas, como a sala de aula invertida, instrução por pares, gamificação, usando as diferentes tecnologias digitais. Isso torna mais estimulante, isso vai estimular mais a criatividade, a participação, o trabalho dedicado para o projeto por parte dos alunos. Criar espaços de inovação
dentro das etapas do projeto, espaço maker, né, do aprender fazendo, trabalhar com uma configuração em grupos, então organizar as turmas envolvidas no projeto em equipes e ajudar cada grupo a se organizar internamente, né, criando funções, atribuindo essas funções para cada um dos integrantes da equipe, para que eles mesmos possam, inclusive, acompanhar o trabalho de cada um e se cobrar. Então, quem era responsável por providenciar os materiais? Quem era o responsável por elaborar o cronograma? Quem é o responsável por fazer a parte de contatos, né? Assessoria de comunicação, entrar em contato com parceiros, fornecedores. Então é importante o professor, além de dividir as turmas envolvidas em grupos, auxiliar esses grupos nessa organização interna relacionada às funções e às atribuições de cada uma dessas funções. Dessa forma, o projeto se torna mais significativo para todos. Desta forma, o projeto se torna, de fato, interdisciplinar. É um projeto integrado que envolve todos os agentes daquela comunidade escolar e contribui para o desenvolvimento integral desses alunos, para o desenvolvimento de todas as dimensões que o constituem enquanto ser humano, da dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural.